Joana, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto? Eu passei para vocês a gramática da página, deixa eu olhar aqui, 78 a 82. Na página 78, nós temos aí uma interpretação de tirinha, tá? Em que vocês vão resolver, tá? Tá tranquilo, não tem nada demais. É com relação à voz ativa e à voz passiva que eu expliquei na aula anterior. Ok. Na página 79, ela vem trazendo para nós voz passiva sintética ou pronominal. Voz passiva sintética é aquela que é mais curtinha e ela não aparece o agente da passiva. Por exemplo, aqui nós estamos aqui com essa, vamos usar esse exemplo da janelinha verde aqui mesmo. Livro, nós temos a sintética e a analítica. Vamos usar aqui. Vende esse livro aqui. Vende esse livro aqui. Não está dizendo quem vende o livro. Não está dizendo. Se dissesse quem vende o livro, eu teria o agente da passiva. Ela deixaria de ser passiva sintética pronominal. Tá? Se eu digo, o livro foi comprado pelo aluno. Se eu tenho aí o agente da passiva, ela não é sintética, ok? A sintética, ela não aparece o agente da passiva. E vamos lá, a analítica. E logo na frente nós temos livro, o livro é vendido aqui por ex-alunos. Ali eu tenho a agente da passiva. Então, ou seja, há uma grande diferença entre sintética e analítica. Sintética quer dizer uma coisa mais curtinha, uma coisa menor. Então eu tenho aqui a sintética, ela é pronominal. Por quê? Por que ela é chamada de pronominal? Porque ela aparece o pronomiato no C aqui, ó, pronome oblíquo, ele tá aqui, ó, vende-se. Então eu tenho vende-se livro aqui. Sintética, não tem agente da passiva. Livro é vendido aqui por ex-alunos. Então eu tenho por ex-alunos é o agente da passiva. Então ela deixou de ser sintética e passou a ser voz passiva analítica. Então, seguinte, seguindo, nós temos aí depois exercício, outro exemplo de voz passiva sintética, vendem-se binóculos, né? E nós temos aqui uma imagenzinha aqui bonitinha na praia, todo mundo, um rapazinho lá vendendo binóculos, e vocês vão interpretar isso daqui. Então, relembrando, voz ativa, nós temos lá o sujeito, aquele exemplo que eu dei na aula passada, na videoaula. O lenhador cortou a árvore, praticando a ação. A árvore foi cortada pelo lenhador, a gente inverte, ok? A árvore foi cortada pelo lenhador. Na ativa, o sujeito está praticando a ação. Na passiva, o sujeito está sofrendo a ação. Porque agora a árvore passou a ser sujeito. Então a árvore foi cortada, ela sofre a ação de ser cortada. Então ela passou a ser passiva, ok? Ela é passiva analítica por quê? Porque ela tem o agente da passiva. O lenhador aparece lá que o lenhador cortou a árvore. Agora, se eu não tenho o agente da passiva, como o exemplo que está aqui, vendem-se binóculos, eu não estou dizendo quem está vendendo binóculo, não digo. Eu só digo que os binóculos estão sendo vendidos. Então, vendem-se binóculos. Eu tenho que ter o verbo mais a partícula ser, ok? E não tenho que ter o agente da passiva. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma passiva sintética ou pronominal, ok? Então, nós temos a voz ativa, a voz passiva, e a voz passiva ela pode ser pronominal ou sintética, então ou analítica. Isso vocês têm que saber, ok? Seguindo, e os exercícios aqui embaixo. Muito bem. Na página 80 nós temos exercícios também, mais exercícios para que vocês coloquem em prática esse assunto. Só exercício, tá? Nada demais aqui não. Na página 81, que é até 82, nós temos, entra a voz reflexiva. Vamos falar sobre a voz reflexiva. Deixa eu ver o exemplo que ele deu aqui, porque eu uso o mesmo exemplo para vocês. Assim.
Salve-se quem puder. Salve-se. Salve-se. Eu. Salve-se. Ou seja, eu vou praticar a ação e vou sofrer a ação. Eu vou praticar a ação de me salvar. Então, ou seja, eu vou fazer uma coisa para mim. Eu vou fazer uma coisa e vou sofrer a ação daquela coisa que eu estou fazendo. Salve-se quem puder. Salve-se. Eu pratico a ação de me salvar e sofro a ação de ser salva. Eu tenho que fazer a ação e sofrer a ação. E sofrer a ação. Então, nós temos aqui esse exemplo. Muito bem. E nós temos a questão 29 dizendo assim: Lena, lá no finalzinho da página 81, Lena se feriu no espinho da rosa. Lena se feriu. Ou Lena feriu-se. Aqui não tem nenhuma regra que atrai o pronome oblíquo ali. Pronome átono ali. Então, ou seja, o que eu tenho ali? A Lena, ela foi lá, foi o quê? Com o espinho da rosa. Foi lá colher a rosa. Então, ou seja, ela praticou a ação de ir lá, colher a rosa. No que ela está colhendo a rosa, o espinho machuca a mão dela. Então, ou seja, ela praticou a ação de pegar a rosa, ok? Ela praticou a ação e ela sofreu essa ação. Por quê? Porque ela foi ferida pelo espinho. Aí eu até dei o exemplo na aula passada para vocês. Eu me penteio todas as manhãs. Eu pratico a ação de pentear meus cabelos e sofro a ação de ser penteada. Isso é voz reflexiva. Pratico e recebo a ação. Sofrer é um modo de dizer praticar e receber a ação. Eu mesmo faço, eu mesmo recebo. Ok? Página 82. Temos mais exercícios sobre esse mesmo assunto e nós temos aí uma janelinha verde grandinha fazendo resumindo. Aí nós temos voz ativa, olha lá na primeira coluna lá, voz ativa, o rapaz podou as árvores, voz ativa, o sujeito praticando a ação. As árvores foram podadas pelo rapaz, as árvores aqui passou a ser sujeito e ela está sofrendo a ação de ser podada, voz passiva. Pelo rapaz, eu tenho o agente da passiva. Depois, podaram-se as árvores. Eu não sei quem podou as árvores. Eu não tenho agente da passiva. Então, ela é voz passiva o quê? Aquela curtinha, sintética. E depois, os rapazes se machucaram. Ou seja, eles fizeram alguma coisa, praticaram alguma ação em que essa ação causou ferimento neles. Então, ou seja, eles praticaram e receberam a ação. Isso é voz reflexiva, ok? Faça os exercícios com tranquilidade, porque não é difícil, é só estudar direitinho, prestar atenção e resolver os exercícios. Beijo da tia Fátima.